Você já reparou como algumas mulheres evitam falar do passado? Você puxa um assunto simples, pergunta sobre relacionamentos anteriores, e ela fecha a cara, muda de assunto ou solta um "prefiro não entrar nisso". Mas por quê? Qual o problema de falar de ex, de experiências, de história? Simples. Quando há muita bagagem, há também vergonha. E vergonha é o maior sinal de que tem coisa aí que você deveria saber. Hoje vamos quebrar o código do silêncio. Você vai descobrir os 7 sinais ocultos de que ela dormiu com muitos homens. E sim, a maioria deles passa despercebido até pelos mais espertos. Ela não precisa contar tudo, mas se esconde demais, tem algo errado. Você faz perguntas básicas. Como foi seu último namoro? Quantos anos durou? E ela responde como se estivesse num interrogatório. Olhar para o lado, sorriso amarelo, ou o clássico "meu passado não importa", são sinais de alerta. Quem tem pouco a esconder fala com naturalidade. Quem tem muito a esconder se enrola em cada palavra. E nesse jogo de evasivas, ela revela mais do que imagina. Um passado confuso é normal. Todos erram, todos têm histórias. Mas quando o histórico vira um território proibido, há outro problema. Mulheres que viveram demais, que experimentaram demais, criam um bloqueio emocional sobre o próprio histórico. Elas não querem ser julgadas, mas inconscientemente sabem que seriam. Por isso evitam que você conheça esse lado. Mas se você estiver atento, vai notar esse silêncio barulhento. E não se engane com a pose de espiritualizada ou madura. Às vezes, esse novo estilo de vida é uma tentativa de apagar quem ela foi. Hoje sou outra pessoa. Essa frase, quando repetida, costuma esconder um passado que ela preferia enterrar. Mas passado enterrado mal resolvido sempre volta. E se você estiver construindo algo com ela, esse fantasma pode assombrar sua relação, principalmente se ela não tiver coragem de encará-lo. Mulher que teve muitos parceiros desenvolve uma espécie de instinto de sobrevivência emocional. Ela se protege demais, confia de menos e tenta controlar a narrativa. Você não vai ouvir as histórias reais, só as versões filtradas. Ela vai te dar meia verdade com cara de sinceridade plena. E você, se não estiver atento, vai achar que está conhecendo alguém diferente. Mas, no fundo, está entrando numa história com várias páginas rasgadas. A chave é observar o desconforto dela com detalhes simples. Quantos namorados ela teve? Com quantos morou junto? Já foi noiva? Se ela se irrita com perguntas básicas, se ela transforma um bate-papo em um campo minado emocional, você já tem sua resposta. Não precisa nem pressionar. O silêncio dela já disse tudo. Ela diz que odeia balada, mas vive com glitter na cara e copo na mão. Você abre o Instagram e encontra foto em bar com amigas, evento com DJ, pôr do sol em rooftop e aquele clássico story com a legenda "Só as brabas". Mas quando está com você, ela diz que está numa fase mais tranquila ou que não curte mais essa vibe. A pergunta é: quando essa fase começou? E por que essa nova fase só aparece quando um homem entra em cena? Fato é, quem vive na pista dificilmente saiu dela de verdade. Esse tipo de mulher aprendeu a jogar com a imagem. Ela sabe que, para conquistar um cara mais sério, precisa bancar a caseira. Por isso, o discurso vem pronto. Meu rolê hoje é filme e vinho. Prefiro algo mais intimista. Mas o comportamento não bate com a fala. E é aí que o jogo começa a desmoronar. Porque não existe compatibilidade real quando a pessoa esconde quem realmente é. Não se trata de moralismo. Se ela quer curtir, que curta. O ponto é a coerência. Quando alguém se vende como tranquila, mas age como exagerada, está tentando manipular a percepção. E geralmente isso vem de um histórico que ela sabe que pode assustar. Muitos homens já passaram pela pista com ela.
E ela aprendeu que precisa fingir que nunca dançou. Um comportamento típico é a seletividade súbita. Ela começa a sair com você e de repente some das redes. Tira todas as fotos de festa, apaga os amigos homens das menções, vira low profile do dia para a noite. Essa mudança brusca é artificial e normalmente esconde uma tentativa de parecer material para namorar. Mas quem é autêntica não precisa se esconder. Você quer uma mulher que te acompanhe, não que te engane. Se ela vive dizendo que mudou, mas nunca mostra como, desconfie. É fácil adotar um discurso de transformação quando tem algo em jogo. Mas transformação de verdade se percebe nos detalhes, nos hábitos, na coerência. Não nos filtros aplicados ao feed, e muito menos nas histórias mal contadas. As tatuagens contam histórias, mas nem todas as histórias são ditas em voz alta. Uma borboleta na virilha, uma frase na lombar, um desenho entre os seios. Essas regiões não são escolhidas por acaso. Elas têm um simbolismo. São íntimas, provocantes e convidativas. E quem tatua esses lugares geralmente sabe do impacto que isso causa nos homens. É estética, sim, mas é também linguagem corporal silenciosa. Existe uma diferença entre arte e intenção. Uma tatuagem no braço ou nas costas pode ser apenas decorativa, mas quando a marca é colocada em locais que só parceiros íntimos veem, estamos falando de um tipo de exposição privada, quase como uma assinatura sexual. Mulheres com tatuagens sensuais costumam ter uma relação mais liberal com o próprio corpo. E isso muitas vezes é reflexo de um histórico sexual mais ativo. Não é julgamento, é leitura de sinais. Você não precisa ser especialista em linguagem corporal para entender o que certos símbolos revelam. Ela pode dizer que fez porque achou bonito, mas raramente é só isso. A escolha do local fala mais do que a arte em si, porque ela sabe, consciente ou não, que está colocando ali um ponto de atração. E quem vive atraindo, geralmente coleciona histórias. Muitos homens ignoram esses detalhes por ingenuidade ou paixão. Acham que estão com uma mulher ousada, livre, diferente das outras, mas ignoram o padrão por trás das escolhas. Tatuagens sensuais são parte de uma identidade construída. E essa identidade dificilmente nasce do nada. Ela vem de vivência, de experiências e de um certo histórico que ninguém comenta. Você não precisa ser conservador para questionar. Precisa ser estrategista emocional. Quando uma mulher tem várias marcas íntimas, ela está mostrando que não tem medo de ser vista. E quem não tem medo de ser vista, normalmente não teve medo de viver. Com quantos homens essa tatuagem já foi elogiada, tocada, desejada? Talvez mais do que ela mesma queira admitir. Quando uma mulher diz que se dá melhor com homens, o alerta precisa soar. Não porque a amizade entre sexos opostos é impossível, mas porque existe um padrão camuflado aí. Mulheres que colecionam amigos homens geralmente não entendem ou não respeitam os limites da tensão sexual. Elas vivem cercadas de caras que, no fundo, esperam uma brecha. E ela sabe disso, só finge que não vê, porque gosta do jogo de poder. Todo homem já foi o amigo que queria algo mais. Por isso reconhece esse tipo de dinâmica. Se ela vive dizendo que os caras ao redor são como irmãos, mas vive nos rolês com eles, desconfie. Existe uma diferença entre círculo social equilibrado e um zoológico de machos orbitando. E quem tem esse padrão já se acostumou a ser desejada o tempo todo. Geralmente porque já viveu muitas histórias nesse cenário. A presença constante de homens ao redor cria uma distorção de valor. Ela não sente mais impacto por receber atenção masculina. Virou rotina. Isso acontece quando a mulher já teve muitos envolvimentos, muitos flertes, muitas validações.
E quanto mais validada ela foi, mais insensível ela se torna. A presença masculina não é mais especial, é comum. E você, por mais que tente ser diferente, será apenas mais um na fila. É importante observar a reação dela quando você questiona essa dinâmica. Ela se defende com raiva, acusa você de ser inseguro. Esses são sinais de que há algo a proteger. Mulher que não tem o que esconder, responde com naturalidade, não com culpa camuflada de defesa. Ela se irrita, porque sabe que, no fundo, você acertou. E tocar nesse ponto desestabiliza o controle dela sobre o jogo. A quantidade de amigos homens revela mais do que ela diz. Revela o quanto ela busca atenção externa, o quanto sente prazer em ser o centro das atenções. Revela também o quanto ela aprendeu a usar isso ao próprio favor. Você pode até pensar, mas ela escolheu estar comigo. Sim, por agora. Mas quantos desses amigos já foram escolhidos antes? Toda vez que o assunto é compromisso, ela solta uma frase pronta. Eu sou livre demais para isso. Não gosto de me sentir presa. Ou ainda, relacionamento é só uma convenção social. Esse discurso repetido como mantra parece moderno e evoluído, mas esconde algo mais profundo. Geralmente vem de alguém que já viveu muita coisa e agora usa o rótulo de livre como escudo. Escudo contra julgamentos, contra envolvimento real, contra o peso das próprias escolhas. E quanto mais ela grita por liberdade, mais você deve questionar do que exatamente ela está fugindo. Mulher que vive quebrando regras quase sempre tem um histórico de ultrapassá-las. E esse histórico geralmente inclui transgressões emocionais e sexuais. Ela aprendeu a se distanciar de padrões, inclusive os que envolvem lealdade, vínculo e profundidade. Para ela, dormir com um homem não exige conexão, exige apenas vibe. E essa vibe muda toda semana, todo mês, todo ciclo lunar. Você pode estar com ela hoje e amanhã ser apenas mais um. Não se trata de reprimir a liberdade feminina. Se trata de entender os códigos por trás do discurso. Mulheres com passado intenso tendem a racionalizar os próprios excessos como forma de autoaceitação. Elas constroem uma narrativa de independência que, na prática, serve para apagar traços de um histórico emocionalmente caótico. E você, se for ingênuo, vai cair nessa conversa como se fosse poesia. Mas a realidade por trás do romantismo é bem menos bonita. Observe como ela reage a limites. Se você impõe um, ela testa outro. Se você propõe algo sério, ela responde com ironia. Ela diz que quer alguém maduro, mas foge do que exige entrega, porque compromisso exige passado resolvido. E mulheres que viveram intensamente, sem filtro, geralmente carregam cicatrizes que elas mesmas não entendem. E para não lidar com isso, seguem o caminho da rebeldia disfarçada de evolução. Essas frases de efeito sobre liberdade são muitas vezes tentativas de controlar a narrativa. Ela quer parecer superior às mulheres comuns, como se não estivesse no mesmo jogo. Mas a verdade é que quem realmente é livre não precisa provar nada para ninguém. Quem vive em paz com o próprio passado não transforma tudo em bandeira. Ela grita liberdade, porque por dentro está presa às escolhas que fez. E quanto mais faz questão de se mostrar livre, mais bagunçada emocionalmente ela costuma ser. Se algum desses sinais te lembrou alguém, comenta aqui embaixo. Já vi esse filme. E se você quer aprender como identificar o valor real de uma mulher antes de se envolver, se inscreve no canal.